Olá, amigos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula do nosso curso de resolução de questões, especificamente voltado para o concurso de fiscal de tributos do município de Niterói. Nesse curso eu vou abordar todos os pontos do edital de direito administrativo, então nós vamos esgotar todos os pontos desse edital no que se refere à nossa disciplina de Direito Administrativo e eu vou abordar as questões da banca. A banca é a banca FGV, uma banca tradicional no campo dos concursos, né? Então, uma banca que a gente conhece, por exemplo, porque é uma banca que faz as provas do exame da OAB, né? E também faz uma série de outras provas de concurso público. Então, a banca tradicional, eu acho que quanto a isso dá uma maior segurança, né, para nós nesse concurso, né? Cada banca tem um estilo próprio, cada banca gosta de determinados tipos de tema, né? Cada banca tem um modo de redigir a questão específico, então é importante a gente se habituar à forma que cada banca tem de abordar os temas, né? Isso a gente só consegue praticando. Isso a gente só consegue analisando as questões. Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso. A gente vai analisar as questões referentes a cada tema, né, e as questões vão dar oportunidade para a gente de passar um conteúdo teórico importante em relação a cada um dos pontos do edital. Tá? Então, sem maiores delongas, vamos aí para o nosso primeiro tema, para o primeiro ponto do edital que nós vamos abordar. Vamos à questão. Com relação ao sentido da expressão administração pública, analise as afirmativas a seguir. Então, primeiro, administração pública, em sentido formal, relaciona-se à pessoa que executa atividades na administração. Está correto. Administração pública, em sentido material, relaciona-se à atividade administrativa desempenhada pelo Estado. Está correto. A administração pública, em sentido subjetivo, relaciona-se às pessoas jurídicas que executam a administração pública em sentido objetivo, as atividades de execução desempenhadas pelo Estado. Está correto. Então, assinale aqui, se todas as afirmativas estiverem corretas, letra E, que é a alternativa correta, então. Só uma coisa antes de passar para a explicação propriamente dita. Olha só, no direito, esses termos são muito utilizados. Formal, material, subjetivo, objetivo. Tá? Memorizem o seguinte. Quando esse termo formal é utilizado, associem essa palavra formal à forma, à estrutura. Tá? Então, associem a palavra formal a essa palavra forma, a essa palavra estrutura. Né? Então, a administração pública em sentido formal tem a ver exatamente com essa organização da administração. Quais são as pessoas, qual a estrutura, né, da administração pública. Essa palavra material, associem com a palavra matéria. Né? Então, material está ligado à matéria, à disciplina, a conteúdo, a assunto. Né? Então, a administração pública em sentido material tem a ver com a atividade administrativa, né? Com o assunto, então. Qual é o assunto? Qual é a disciplina aqui estudada? A disciplina estudada é a atividade que a administração realiza. Né? Sentido subjetivo, tá? Subjetivo aqui, lembrem-se de sujeito.
Tá? Então, subjetiva que associa a palavra sujeito. Então, a administração pública em sentido subjetivo está ligada aos sujeitos que fazem parte da administração pública. Daí, pessoa jurídica, pessoa que executa essa atividade que a administração pública executa. Tá? Em sentido objetivo, lembrem-se de objeto. Qual é o objeto? Qual é o objeto da administração pública? Né? Para o que a administração pública se volta? Então, a administração pública se volta para executar atividades, né, administrativas, atividades que o Estado deve executar, atividades que a administração pública deve executar. Então, atenção para esses termos que são frequentemente utilizados: sentido formal, material, subjetivo, objetivo. Memorizem o sentido de cada um desses termos. Tá? Então, a resposta é a letra E, porque todas essas afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. E aí, a gente pode ver, então, alguns pontos aqui importantes. Em primeiro lugar, o conceito de direito administrativo. Né? O conceito de direito administrativo que eu estou utilizando aqui é o conceito da Maria Silvia de Pietro. Né? Então ela vai dizer, olha, direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, os agentes e as pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública. Então, aspecto subjetivo e objetivo. Então, vejam, um aspecto subjetivo do conceito de direito administrativo, né, é o fato de que os órgãos, os agentes e as pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. Esse é o aspecto subjetivo do conceito de direito administrativo. Agora, o mesmo conceito tem um aspecto objetivo também. A atividade jurídica não contenciosa que exerce, né? E os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública. Então, a atividade, né, administrativa, a atividade é o aspecto objetivo. Né? Essa atividade que se utiliza de bens administrativos, ela visa a um fim que é de interesse público, a finalidade que é a obtenção do interesse público. Então tem dois aspectos aí dentro desse conceito. Um aspecto subjetivo, que tem a ver com os órgãos, as pessoas, as entidades que pertencem à estrutura da administração pública, e a atividade administrativa, que é o aspecto objetivo. Tá? Como consequência disso daí, a doutrina acaba apontando dois sentidos para o termo administração pública, e isso muitas vezes é cobrado em provas. Então, a administração pública, ela pode ser vista sob dois aspectos. Então, em primeiro lugar, a administração pública possui um sentido subjetivo, que também é chamado de formal ou orgânico, e, em segundo lugar, um sentido objetivo, chamado também de material ou funcional, porque diz respeito à função administrativa. Tá? Então, em sentido subjetivo, administração pública significa o conjunto de órgãos, entidades, agentes, aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Então, o sentido subjetivo da administração pública tem a ver com os órgãos, as entidades e os agentes que desempenham uma atividade administrativa. Então, no sentido subjetivo, a administração pública é aqueles órgãos, entidades e agentes que desempenham a atividade administrativa. No sentido objetivo, a administração pública é a função executiva, ou seja, a função administrativa, a função exercida.
né? É a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sob regime jurídico de direito público para a consecução dos interesses coletivos. Então, em sentido objetivo, a administração pública tem a ver com a função administrativa, tá? E essa função administrativa, ela está sob regime jurídico de direito público, tá? Então, conceito de direito administrativo a gente viu, sentidos de administração pública a gente acabou de ver também, tá? Próxima questão. No que tange ao conceito e à abrangência do direito administrativo, assinale a afirmativa correta. Então, assinale a afirmativa correta sobre o conceito. Conceito de direito administrativo. Letra A. Direito administrativo é a disciplina. O direito administrativo, na verdade, disciplina predominantemente relações jurídicas horizontais. Está errado. A gente vai ver por que, na verdade, horizontais está errado. Relações jurídicas verticais e não horizontais. Tem como objeto de estudo o aparato estatal de execução de políticas públicas. Essa letra B é a afirmativa correta. Letra C. Tem como um de seus objetos principais o estudo do exercício da função política. Está errado, não é função política, é função administrativa. Uma coisa é a função política, uma coisa é a atividade política, outra coisa é a atividade administrativa. Letra D. Volta-se exclusivamente para o estudo do poder executivo, uma vez que é esse poder que exerce com exclusividade função administrativa. Está errado, porque esse com exclusividade aqui está errado. Por que está errado? Porque tanto o poder legislativo quanto o poder judiciário também exercem função administrativa. Letra E. Estuda apenas as pessoas jurídicas de direito público. Está errado por causa do apenas. Não é apenas, tá? Porque pessoas jurídicas de direito privado também são estudadas dentro do direito administrativo, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Vamos, então, à resposta, letra B, né? Então, olha só. Por aí a gente pode ver que o objeto do direito administrativo é o quê? As atividades, agentes, pessoas e órgãos da administração pública e sua relação entre si e com terceiros. Esse é o objeto do direito administrativo. Então vejam só, como é que se dá a relação dentro do direito administrativo? Olha só, disciplina predominantemente relações jurídicas horizontais. Está errado pelo seguinte, olha. O direito administrativo é um direito público. No direito público, a gente tem uma situação, o direito público funciona de uma maneira que a gente pode representar por essa ilustração aqui. Já o direito privado, como por exemplo o direito civil, funciona de um modo que a gente pode representar por essa ilustração aqui. Então percebam, o direito administrativo está aqui. Direito administrativo é um dos ramos do direito público. Então ele não lida
predominantemente com relações horizontais, mas sim com relações verticais. Porque, vejam só, no direito público, a gente tem uma relação entre o Estado, a administração pública e o administrado e o indivíduo. Então, as normas de direito público, elas não são fruto de uma livre negociação entre as partes, né? Elas são fruto de uma imposição do poder público sobre o particular ou sobre os particulares. Por que isso? Porque a administração pública, ela existe, em teoria, para zelar pelo interesse público. E como o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular, o resultado disso é que as normas que a administração pública estabelece, elas chegam para o particular de um modo impositivo. E não elas são fruto de uma livre negociação. Isso não ocorre. Exemplo disso, veja. Dentro de um contrato administrativo, então, olha, se eu tenho uma empresa que assina um contrato com a administração pública, essa empresa ela está sujeita a determinações unilaterais por parte da administração. A administração pública ela pode, por exemplo, unilateralmente, por vontade própria, por vontade exclusiva dela, modificar certas cláusulas do contrato. Ela pode, por exemplo, determinar que, ao invés de entregar 100 carteiras escolares, agora essa empresa tem que entregar 150. Ela pode diminuir, olha, você tinha que entregar 100 cadeiras, agora você vai ter que entregar 75. A administração pública pode unilateralmente determinar isso. Se se tratasse de um contrato que tivesse dentro do direito privado, as coisas seriam diferentes. Porque no direito privado, as partes, como eu coloquei aqui nessa ilustração, elas estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Então as partes podem negociar livremente entre si. Não há uma parte que prevalece sobre a outra. Tá? Então, como o direito administrativo é ramo do direito público, o direito administrativo funciona da forma como o direito público funciona. O Estado impondo normas sobre os particulares. Exatamente por isso, a letra A está errada. Tá? A letra B está certa por causa do objeto do direito administrativo, que a gente já viu. A letra C está errada, porque uma coisa é função administrativa, outra coisa é função política. A função administrativa ela executa políticas públicas. A função política ela formula políticas públicas. Então faz parte da função política, que não é estudada no direito administrativo, mas sim no direito constitucional, determinar, por exemplo, olha, qual é que vai ser o nosso planejamento para daqui a 5 anos? Olha, nós vamos investir mais em educação, né? Ou nós vamos construir não sei quantos hospitais de referência, ou nós vamos construir tantos hospitais regionais, enfim. Essa função política. A função administrativa tem a ver com, olha, onde é que nós vamos construir? Né? Quem é que nós vamos contratar? Né? Como é que nós vamos fazer? Tá?
Então, uma coisa é a função política, é algo mais amplo. Outra coisa é a função administrativa, que tem a ver com a execução. Letra D, volta-se exclusivamente para o estudo do poder executivo, uma vez que esse poder que exerce com exclusividade função administrativa. Não é. Vejam só. Olha só. Vamos colocar aqui no cantinho. Vou colocar aqui, ó. Princípio da separação de poderes vai dizer que existe um poder executivo, legislativo e o judiciário. Só que muitas vezes a separação de poderes é entendida de modo equivocado. Pelo seguinte, não quer dizer que o poder executivo ele exerça apenas funções administrativas, funções executivas, nem que o poder legislativo exerça apenas funções legislativas, nem que o poder judiciário exerça apenas funções judiciárias, funções de julgar. Não é esse o entendimento correto. O entendimento correto é o seguinte: cada um dos poderes tem funções que a doutrina chama de funções precípuas, funções primordiais, principais. Então, olha, o poder executivo, então, tem como principal função, qual função? Função administrativa. Mas isso não significa que o poder executivo não possa desempenhar, em certas situações excepcionais, funções legislativas e funções judiciárias. Por exemplo, o poder executivo, ele pode legislar, e ele de fato faz isso, quando ele edita uma medida provisória. O poder executivo, ele pode julgar no caso de um processo administrativo disciplinar, é o poder executivo julgando. O poder legislativo, a sua função principal é legislar. No entanto, o poder legislativo, ele também pode administrar. Administrar o quê? Bom, o poder legislativo, ele tem a sua estrutura, né? O poder legislativo tem uma estrutura física, ele tem servidores, então tudo isso precisa ser administrado. Então o poder legislativo também exerce a função administrativa. Além disso, o poder legislativo, ele também pode julgar. A Constituição, ela diz que o Senado Federal, ele pode julgar, é o Senado Federal que vai julgar, por exemplo, o presidente da República em crimes de responsabilidade. Então é uma função do poder legislativo julgando. Tá? E o poder judiciário? O poder judiciário também pode legislar. Como é que ele legisla? O poder judiciário, ele também determina normas do seu funcionamento. Cada tribunal tem, por exemplo, um regimento interno. Esse regimento interno decorre da função legislativa do Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai estabelecer normas internas. Além disso, o Poder Judiciário também desempenha funções administrativas, porque o judiciário também tem uma estrutura, também tem órgãos, também tem servidores, e isso por isso ele vai desempenhar funções administrativas. Só que a função principal do judiciário é julgar. Tá? Então esse é o entendimento correto da ideia do princípio da separação de poderes. Exatamente por isso é errado falar que é o poder executivo que exerce com exclusividade a função administrativa. E por último, a letra E está errada ao dizer que o direito administrativo estuda apenas pessoas jurídicas de direito público. Não é verdade, né? Por quê? Porque a gente já viu que a administração pública
ela se submete ao regime jurídico de direito público. No entanto, existem entidades da administração pública que são entidades de direito privado. A sociedade de economia mista, as empresas públicas, algumas fundações governamentais são de direito privado. Então não é apenas pessoas jurídicas de direito público que são estudadas dentro do direito administrativo. Portanto, a resposta é exatamente a letra B, B de bola. Vamos ficando por aqui e aí vou deixar para a próxima aula o tema dos princípios, porque a gente já está terminando, faltam alguns minutos, então não dá para a gente tratar do tema dos princípios. Então vamos ficando por aqui. Bons estudos, sigam em frente e até o nosso próximo encontro. Grande abraço.